Essa é a história onde o nosso protagonista acaba roubando um banco na Coreia e, como consequência, ele é condenado a ir para a cadeira elétrica. Mas então ele é sequestrado por uns caras que acabam enviando ele para sobreviver numa ilha com mais 100 pessoas. Mas o problema é que só uma pessoa pode sair viva de lá. E essa história começa no banco central da cidade e o nosso protagonista vai caminhando para lá. E enquanto caminha na direção do banco, ele diz que ele é o apóstolo da justiça. E dentro do banco todo mundo está trabalhando tranquilamente e eles escutam o pessoal gritando e o protagonista fala para eles tirarem tudo que eles guardam no cofre. Isso é algo que precisava ser feito. Então ele atira no cara e a notícia aparece no jornal da cidade falando que um ladrão armado atacou o banco de Busan. Aquele ladrão acabou com 7 civis, incluindo guardas. Sim, e ele foi preso em flagrante pela polícia. Então ele vai ser julgado no tribunal e o juiz fala que o crime que ele cometeu é imperdoável. E o veredito final é que o Seon Hyung, que é o nosso prota, será condenado à pena de morte. Já dentro do ônibus, ele está sendo transportado para a prisão. Pena de morte? Que engraçado. Mesmo aqueles criminosos malditos que mereciam morrer não são condenados à pena de morte. Tecnicamente, os piores criminosos da Coreia e presos políticos são transferidos para a prisão do norte. E de repente algumas pessoas mascaradas invadem o ônibus e eles colocam um saco preto na cabeça dele. E os caras levam o nosso prota pra algum lugar. Droga, quem são esses caras? O que eles vão fazer comigo? Então os caras falam que no dia de hoje o prota roubou um banco na Coreia que é famoso pela sua segurança. Ele realmente deve estar desesperado por dinheiro. Então aparece um velho na televisão e ele fala pro prota não ficar muito surpreso porque eles gostam de pessoas fortes. Seon Hyung, se você quiser eu posso te dar uma outra chance. Nós vamos te soltar e apagar os seus registros criminais e te reintegrar à sociedade. Esses caras não parecem brincadeira. Eles conseguiram parar aquele ônibus mandado pela polícia. Isso foi uma atuação que ultrapassou até mesmo a autoridade da polícia. E o prota fala que, além da possibilidade disso acontecer, qual é o objetivo em levar ele pra lá? Não é como se o cara estivesse fazendo uma caridade pra quem pega a pena de morte. Então o velho na TV fala que não é de graça, que tem uma condição. Você tem que acabar com todos os 100 participantes e se tornar o número 1 mais forte deles. Mas o que? 100 participantes? Matar gente? Então o velho diz que vão fazer um jogo. E é um jogo onde somente o melhor dentre as 100 pessoas vai sobreviver. E o vencedor pode pedir qualquer coisa que ele quiser. Isso mesmo que você ouviu, qualquer coisa. Até mesmo para um ladrão de bancos como você. Eu posso te dar 10 bilhões de won. Se você vencer, nós te daremos tudo isso como prêmio. Em comparação ao que você pode ganhar roubando o banco, isso não é nada mal, não é? O que você acha? Você vai arriscar sua vida por essa oportunidade única? E então ele fica pensando e ele acaba concordando com a oferta. Parando pra pensar, ele não tinha muita escolha, até porque ele ia morrer de qualquer forma na cadeira elétrica. Então o velho diz que a participação dele tá confirmada e que de agora em diante, aí um cara vai lá e dá uma porrada na cabeça dele. E então o protagonista é levado dentro do caminhão. Onde eu estou? Mas que som é esse? Droga, não dá pra ver nada. E então alguém tira o saco da cabeça dele e ela pergunta se ele tá bem. Eu não acho que você está morto, ela diz. Então ela fala que também foi sequestrada e que ficou com medo dele não conseguir respirar com esse saco na cabeça, então ela tirou. E ela diz que tem muita gente ali, então um monte de gente foi sequestrada também. E ele começa a olhar ao redor e tá cheio de gente no container. Então ela fala que a pessoa que sequestrou eles deve explicar as regras. Então aquele velho aparece na televisão dentro do container. Vocês devem estar assustados por serem trazidos aqui tão de repente. Mas não se preocupem, porque esse lugar onde vocês estão agora é apenas o avião militar, voando a uma altura de 5.000 pés. Por que vocês estão em silêncio? É a primeira vez de você no avião? Bem, mas eu acho que é mais confortável do que o ônibus que levaria vocês pro corredor da morte, não acham? Então ela pensa, pena de morte? Eu entendo. Então todos vieram do mesmo caminho, até agora. Então um deles pergunta, você disse que ia soltar o cara mais forte de todos e dar qualquer coisa que ele quiser, não é isso? O que eu faço? Eu posso acabar com todos esses caras agora? E o velho na TV fala pra ele ficar calmo que agora ele vai explicar as regras. Daqui a pouco, 100 pessoas no corredor da morte vão pousar em uma ilha abandonada. E quando vocês chegarem na ilha, vocês vão ter que acabar uns com os outros, até restar só um de vocês. Vocês não terão escolha, é matar ou morrer. Na ilha há várias necessidades básicas, veículos e armas foram preparados, então vocês podem usar tudo livremente para acabar um com os outros, e o último restante será o vencedor. E isso é tudo. E um deles começa a sorrir e fala que é só acabar uns com os outros e vence. Isso é bom, não é diferente do que eu venho fazendo até agora. E esse cara aqui é um assassino em série britânico, o Danny Jack Daniel. Um monte de gente famosa do mundo do crime tá junta. Matar todos eles vai ser uma pena. E tem até o maluco da Yakuza no meio deles. E o prota começa a pensar que se deu bem.
Ele preparou tudo desde o início para pegar um empréstimo e fingir um assalto ao banco, e até mesmo ir oficialmente para o Corredor da Morte, sobreviver na ilha junto com 100 presos no Corredor da Morte. Confirma tudo que eu pesquisei, e o meu objetivo era participar desse jogo desde o início. Porém, o meu verdadeiro objetivo, e a porta do avião começa a abrir, e o velho fala que cada pessoa tem um paraquedas para poder usar, e ele dá as boas-vindas ao campo de batalha. Então esse é o campo de batalha. Parece que tudo isso está acontecendo em segredo. Então ele começa a lembrar da conversa que ele estava tendo com a outra pessoa. Sabe do deputado Kim? Aquele que expôs a corrupção de todos aqueles políticos. Ele fez tudo para descobrir todo tipo de crime, especialmente o do jogo da morte que eu acabei de falar. O deputado Kim desapareceu sem deixar rastros. O Kim deve ter descoberto algo que aqueles caras não queriam que ele descobrisse. E esse aqui é o diretor do Serviço Nacional de Inteligência. Se você quiser achar ele, você tem que conseguir pistas sobre o jogo. E a única pessoa certa para o trabalho é você. E aqui a gente descobre que o nosso protagonista é um agente da Inteligência Nacional. Isso mesmo, meu objetivo não é o dinheiro, mas sim achar o deputado Kim que foi trazido para esse lugar. Mas para isso eu tenho que sobreviver nesse jogo mortal. Pelas informações que aquele cara tinha me dado, ele deve estar em algum lugar desses aviões também. E então ele percebe algo, e ele vê o deputado Kim ali atrás. Não tem como meus olhos terem me enganado, é realmente o deputado Kim. Então o velho começa a abaixar o avião, e todo mundo vai caindo do avião. Mas que droga, eu acabei de encontrar ele. Eu vim de tão longe para encontrar ele de novo. Se outras pessoas encontrarem ele, ele vai acabar daquele jeito. Droga, eu não posso entrar em pânico. É importante manter sempre a calma. Isso mesmo, manter a calma. Eu não tenho por que me apressar. Se eu tentar procurar por ele sem armas ou veículos, vai ser difícil sobreviver nesse jogo. Primeiro eu preciso achar armas. Por favor, espere um pouco, deputado Kim. Você ainda tem algumas dívidas a pagar. E eu vou te achar, custe o que custar. E eu vou fazer isso como um apóstolo da justiça. E ele vai caindo com um paraquedas. Ainda bem que eu tenho experiência saltando de paraquedas. Mas parece que eu caí bem numa base militar. Se é uma base militar, então vão ter armas em todo canto. Olha, tem uma pistola bem ali. E aquele cara tatuado vai caindo atrás dele. E ele vai indo na direção da pistola. Então ele diz que quem pegar primeiro é o dono. Esse cara, será que ele me seguiu de propósito? E ele começa a atirar no Prota. E o Prota dá um tapa na mão dele. E depois dá um soco na barriga do cara. Esse é o Chong Hyun, agente da Inteligência Nacional Coreana. E também da Força Tarefa de Crimes Internacionais. E ele segura o cara e vai jogando ele no chão. E o cara bate a cabeça no concreto. E então ele pega a pistola. Eu não dou a mínima sobre esses criminosos. Mas você acabou escolhendo o alvo errado para seguir. Pode ir dizendo adeus. E ele manda o cara de arrasta para cima. Disseram que um total de 100 pessoas pousaram nessa ilha. Então agora só faltam 98. E uma galera vai caindo no lugar onde ele tá. Cerca de 5 pessoas estão vindo para esse lugar. E parece que eles perceberam que esse lugar é uma base militar. E ele vai mirando em um dos caras caindo. É difícil fazer isso com apenas uma pistola. E além disso eu posso expor minha localização. Primeiro eu tenho que encontrar uma arma melhor. Isso é a prioridade. E alguém tá observando ele em cima da pedra. E é aquela mulher que tava com ele no container. Um battleground. 100 pessoas condenadas à morte foram jogadas nessa ilha. Um jogo de sobrevivência onde nós temos que lutar até restar apenas uma pessoa. Cada pessoa joga o jogo para atingir a sua própria meta. E acabam uns com os outros. Ninguém reclama disso. Porque todos eles são prisioneiros condenados à pena de morte. E eles não se importam em acabar com as pessoas. E isso inclui eu também. Eu não vou hesitar nem um pouco. E ele já tá em cima do carinha. E já manda outro de arrasta pra cima. Esse cara tá de zoeira com a minha cara? Ele tava segurando uma panela? Que merda é essa? Então esses são o loot dele. Até agora isso me fez ficar muito ansioso. E eles escutam algo atrás dele. E ele já vira perguntando quem é que tá aí. E ela grita desesperada falando pra ele não atirar nela. Mas essa garota é aquela que tava no container. Mas por que ela tá desarmada? E ela fala que tem um favor a pedir pra ele. Então ela pede pra eles formarem uma equipe. Uma equipe? E ela fala que na verdade ela não sabe porque eles trouxeram ela pra essa ilha. Ela disse que nunca participaria desse jogo e que quando ela acordou ela já tinha sido sequestrada pra ir. E o Prota diz que não liga pras historinhas dela e pergunta qual o propósito dela de se aproximar dele. E ela fala que ela não sabe lutar e nem atirar com a arma, então pensou que ele poderia ajudar ela. E o Prota diz que não vale a pena ficar ouvindo isso. E ele pergunta por que ele tem que fazer uma equipe com uma pessoa estranha. E que além disso, já que ela não consegue atirar e nem lutar, ela vai ser um peso morto. E ele começa a pensar no deputado Kim e que ele tá perdendo tempo ali conversando com ela. E ele aponta a arma pra ela de novo. E ele lembra de uma pessoa falando pra ele ter em mente que quando chegar a hora ele terá que acabar com pessoas inocentes. E ele não pode hesitar nesse momento. E que essa hesitação ajuda ele a lembrar que ele ainda é um humano. E ele não consegue atirar nela. Mas de repente uma granada voa atrás dele. E ela é acionada. E começa a sair fumaça pra todo lado. E ele fica pensando que isso pode ser uma armadilha que aquela garota tinha criado. Mas a mulher também tá se perguntando que fumaça é essa. Mas quando ele olha pra trás ele vê um cara rindo.
E o cara tá todo trajado já com o kit completo. Mas quem é esse cara? Esse cara é um maluco? E o cara já tá apontando a arma pra ele. E ele vai atirando na direção do Prota, mas ele vai se escondendo atrás das caixas. Eu não consigo ver bem devido à bomba de fumaça. Primeiro eu preciso ir pra um prédio diferente. Então ele salta pela janela e já tem um cara embaixo dele. E ele dá um HS no cara, mas eu não vou mostrar aqui porque vocês sabem como é o YouTube, né? Então ele passa pelo cara correndo. E quando ele vira pra trás pra atirar naquele maluco trajado, o cara já dá uma do lado dele, pegou de raspão. E é aí que ele percebe que o cara não é pouca coisa. E o cara continua rindo dele. E ele vai metralhando o Prota, mas ele vai se esquivando. Ele jogou uma bomba de fumaça pra poder ter um combate mais próximo com a espingarda. Ele não é um cara normal, ele com certeza é diferente dos outros. Eu não tenho saída, primeiro eu tenho que subir as escadas. E o cara vai indo na direção dele. Enquanto isso, do lado de fora ele para pra descansar um pouco. Se eu tivesse pelo menos armas melhores. Eu não consigo me imaginar saindo dessa situação com apenas uma pistola. Eu consigo ver uma motocicleta logo ali, mas tá muito longe, eu não sei se eu vou conseguir dirigir motos. E o cara vai encostando perto dele. Eu não tenho escolha, eu vou ter que me arriscar. E alguém atira do lado do Prota. E é um outro maluco correndo na direção deles. Essa área é perigosa, tá cheia de inimigos por aqui. Se eu ficar aqui eu vou acabar me dando mal. Então ele pula do prédio. E quando ele cai já tem outro do lado dele também. Esses caras estão por todo lado. Será que eles foram atraídos pelo barulho das armas? Droga, desse jeito eu não vou conseguir. E ele já dá outro HS no cara. Eu tô com muito azar, eu tô encontrando cada vez mais inimigos. É como se esses caras estivessem sendo atraídos pra esse lugar. E a cena corta pra moto. E alguém sobe em cima da moto. E o cara que tinha pulado pra cima do Prota já toma 2 massagens no peito. E vem vindo o outro logo atrás dele. E ele vai correndo na direção do cara. E dá uma panelada na cabeça do cara. O cara fica sem entender nada enquanto desmaia. Esse cara me bateu com a frigideira. E o Prota já tá exausto. Eu tô ficando sem energia. Então alguém aparece junto dele e pergunta como ele se sente sendo caçado como um coelhinho. Sabe por que eu não me juntei a esses caras? Porque meu alvo sempre foi você. Mas eu não te culpo, você é apenas um cara que passou em um lugar com um grande número de participantes. E você está sem munição. E mais cedo ou mais tarde a sua força também vai acabar. Até mais, amigo. Eu gostei da caçada. E algo vai indo na direção deles. E não é ninguém menos do que a mulher que fica atrás do Prota. Então ela vai rodando a moto em volta do cara. E começa a jogar a terra em cima dele. E ela vai indo na direção do Prota e fala pra ele subir. E o Prota fica olhando pra ela. Então ela pergunta se o Prota ainda acha que ela é uma inútil. E é aqui que a gente descobre que ela é uma ex-motociclista. E o Prota, em vez de subir logo na moto, fica olhando pra ela. E ela percebe o cara atrás dela já mirando a arma. E ele começa a atirar. E ela vai indo na direção do Prota e fala que eles têm que sair dali primeiro. Então fala pra ele subir logo. Então ela dá a mão pro Prota. E ela puxa ele pra cima da moto. E a bicha é forte, viu? O Prota fala pra ela tomar cuidado que o cara já tá indo na direção deles. Mas então ela freia a moto. E ela fala pro Prota segurar firme, porque se ele cair, ela não vai se responsabilizar. E o cara continua atirando nela. E pelo visto aqui a gente entende que o cara é vesgo, não acertou um tiro na moto. E ela tá 1000 graus desviando de tudo ali. Então ela vai saindo da base que eles estavam. E o cara fala que não esperava por isso. Mas que mulher é aquela? Dirigir aquele tipo de moto não é difícil, mas como é que ela dirige aquilo com tanta facilidade? Parece que eu não consegui evitar. Até da próxima vez, meu amigo coreano. Então eles vão seguindo pela estrada da base militar. Prota pergunta por que ela quer, por que ela salvou ele. E diz que ela precisa de um parceiro, por que ela não procurou outra pessoa. E ela pergunta se ele conhece aquele ditado, que mesmo se você cruzar o caminho de alguém, é o destino. Ver a pessoa com quem eu conversei morrer na minha frente, eu realmente não quero ver isso. Vamos parar um pouco, eu preciso descansar. Então ela fala que é um alívio por eles terem achado um kit de primeiros socorros na casa que eles pararam, porque o Prota acabou machucando a orelha dele. E ela pergunta, já que tomou conta da ferida dele, o que eles vão fazer agora. Vamos garantir isso. E ele aponta a arma pra ela de novo. Você tem que me proteger. Na verdade eu entrei nesse jogo pra encontrar alguém, mas achar alguém nessa ilha gigante, eu preciso de alguém pra poder dirigir pra mim. Então vamos formar uma equipe assim como você queria. Mas eu não poderei te proteger em situações de emergência. Então se proteja com essa arma. E ela pergunta se ele vai ficar bem sem uma arma. E ele diz que prefere acabar com as pessoas com os próprios punhos dele, porque é mais silencioso. E ela diz que ele fala isso como se não fosse nada. Então ela fica olhando pra arma. E ela diz pra ele ficar, porque de qualquer forma ela não sabe usar isso. Mas que mesmo assim ela fica feliz por ele ter confiado nela. Que ele não saberia se ela poderia atirar com essa arma nele. E o Prota fica olhando pra arma com cara de psicopata. Mas ele já tinha descarregado a pistola toda e colocou as balas atrás dele, pra ver se poderia confiar nela ou não. Nisso eles vão seguindo a estrada e ela pergunta quem é a pessoa que o Prota tá procurando. E ele diz que é confidencial, que ela não precisa saber. E ela pensa que gostaria simplesmente de deixar ele na estrada e ir embora. E fala que pelo menos ele deveria saber onde essa pessoa está antes de decidir o caminho.
E o Prota pensa que definitivamente é impossível para ele estar apenas vagando por aí, e que ele precisa pelo menos saber em que direção ele pousou. Então ela percebe algo e vê que tem um vilarejo ali embaixo, e ela fala que se a pessoa que ele está procurando não poderia estar escondida ali. Ele diz que não acha que o cara pousaria em um local tão fechado. Bom, mas eu não tenho escolha a não ser procurar em toda a ilha. A partir de agora, vamos ver esse lugar primeiro. Não tem ninguém aqui. É como uma cidade fantasma. Para onde o povo dessa ilha foi? Toda essa ilha foi organizada para ser um campo de batalha. Ninguém vive aqui. Então ela diz que não escutou barulhos de briga, então acho que ninguém foi para ali. E o Prota segura ela e se esconde atrás de um pilar. E parece que tem uma galera reunida igual eles ali. E o Prota pensa que é por isso que eles estão tão silenciosos. Tem muitas pessoas juntas. Se ele lutar sozinho contra eles, ele vai morrer num instante. Esses caras devem ter se juntado com antecedência no avião. Eles são bem astutos. E ele fala que encarar essas 3 pessoas de uma vez vai ser arriscado e diz pra eles voltarem pra moto em silêncio. E eles vão voltando pra moto, mas já tem um cara do lado dela e diz que tinha ouvido um barulho de moto e diz que o motor da moto ainda tá quente. Que droga, tinha outro cara aqui também. Esses caras devem estar por perto, vamos procurar por eles. Então ele olha pro lado e o Prota já dá um tapaço na cara dele e só com um tapa o cara desmaia. E o cara lá na frente percebe o barulho e pergunta se tem alguém ali e por que ninguém tá respondendo. Ele pergunta se o cara foi atacado e o Prota fala pra ela ficar em silêncio. Ei, eu fiz uma pergunta, o que você está fazendo? Não faça palhaçada, seu idiota. Nisso o Prota pensa que é difícil encarar 3 pessoas de uma vez, mas ele não tem escolha agora. Então ele bota a carinha pra atirar nos caras e os caras atiram certeiro na pistola dele. E ela pergunta se ele tá bem e ele diz que tá. Você achou que eu não saberia? Agora vocês todos estão mortos. Droga, aqueles caras fugiram. Eles não devem ter ido longe. Uma pessoa fica aqui de olho na moto. Os outros procurem nas construções do vilarejo. Então eles se escondem numa casa e ela pergunta o que eles vão fazer agora. E ele fala que sem a moto não vai dar bom se eles ficarem caminhando por aí. Eles vão se tornar um alvo fácil. Como é que eu vou lidar com essa situação, se eu ao menos tivesse uma arma apropriada? Então ela olha pro lado e ela pega uma arma e pergunta se ele sabe usar isso. Nisso aquele cara entra e fala que ouviu umas vozes ali. Vendo como esse otário correu até aqui, ele deve estar desarmado. Eu deveria me divertir com você primeiro. E ele já toma um headshot, o Prota dá um tiro de besta nele. Agora com isso, eu acho que vai ser o suficiente. Um já foi, agora restam 2 pessoas. Vamos, me siga. Nisso tem um dos caras sentado do lado da moto deles. Aqueles miseráveis estão atrasados. Se parar pra pensar, mais cedo também tinha uma mulher. Então será que eles não acabaram com ela? Eles devem estar se divertindo com aquela mulher. Então ele escuta um barulho e ele se levanta e vai caminhando até lá. Nisso o Prota tá do lado de um pilar olhando. Um homem armado com a metralhadora leve soviética. Aquilo tem muito poder de fogo. Se eu não acabar com ele de uma vez, eu vou virar carne moída. Também não tem sinal dos outros caras. Mas se eu atacar primeiro pode ser perigoso. No entanto, ele começa a lembrar do plano que ele tinha bolado. E ele diz pra ela que para se livrar daqueles caras ele precisa da ajuda dela. Ele diz que não tem muita experiência com bestas. E que pra ser sincero não garante que pode usar uma bem. Mas precisa de um pouco de coragem e pede pra ela ajudar ele. Então ela fala que tá dentro e diz que a coragem é essencial para a vida de um motoqueiro. Isso mesmo, dessa vez o meu papel é chamar a atenção. E ele atira no cara e a flecha vai voando na direção dele e por pouco não acerta no cara. Droga, como esperado, eu sou ruim nisso. Parece que não saiu como eu pensei. E o cara vai atirando nele, ele vai correndo para de trás de uma cerca, mas a bala esbagaça a cerca. Então ele se abaixa para não ser atingido. E então aparece aquele outro cara com um canivetezinho pequenininho na mão. Parece que esse cara tava se escondendo pra me emboscar. E o cara vai indo dar uma fatiada nele, mas ele coloca a besta na frente. Então ele pega a flecha e dá uma estocada na perna do cara. Se eu acabar com isso vai ser mais fácil. E aquele outro maluco já aparece atrás dele. Você não tem pra onde fugir agora, não é? Agora você já era, seu idiota. Eu precisava ganhar tempo, isso deve ser o suficiente. E então o cara olha pro lado e ela joga a moto por cima do cara. E ela diz que já que o cara usou a arma, isso é considerado defesa pessoal. Então ela pensa que atropelou alguém e ainda com muita força. Caramba, tava indo tudo bem até agora, como as coisas deram tão mal. Eu sequestrei diversas mulheres e recebi prisão perpétua. E eu ainda ganhei a chance de participar do Battleground. E fui sortudo o suficiente para me juntar com gente da mesma cela. Na minha cabeça todos eles poderiam ser facilmente enganados, mas eu acabei perdendo para essas 2 pessoas. E ela pergunta o que ele vai fazer. E o Prota diz que tem uma pergunta pro cara. E pergunta se no avião ele viu algum político coreano. E o cara fica sem entender do que ele tá falando. Então parece que ele não sabe. Não vale a pena salvar ele. E o cara fala pra ele não fazer isso. E então ela entra na frente. O Prota pergunta o que ele tá fazendo, que é pra ela sair logo.
Ela diz que o cara não parece ser capaz de continuar lutando e pergunta se ele precisa realmente acabar com ele. E o cara lá atrás pensa que ela é uma idiota. De qualquer forma, essa é a minha chance. Quando a chance surgir, eu vou acabar com eles. E o Prota, sem pensar duas vezes, já dá mais um HS. E ele diz que avisou pra ela não fazer nada de idiota, que se a vida dele ficar em risco por causa dela, ele vai acabar com ela na hora. Então ele diz que já tá escurecendo e que é melhor ficar naquela vila por enquanto. E eles encontram uma barraca. Então ela fala que ele dorme muito bem, mas também ele estava correndo de um lado pro outro o dia inteiro, então ele deve estar cansado, como esperada. Esse cara não é diferente dos outros prisioneiros do corredor da morte. Eu sinto muito, senhor. Eu menti sobre algo pra você. Aquela hora que eu disse que não sabia o porquê tinha sido trazido até aqui. Pra ser sincera, eu pelo menos sei o porquê eu vim. E eu não acho que tenha sido diferente de vocês. Ih, rapaz, a mulher é braba, hein? Eu sou uma criminosa que acabou com pessoas também. Eu vim de uma pequena família feliz. Eles sempre cuidaram de mim. Eles foram os melhores pais por terem aceitado meu trabalho perigoso de corredora. Mas um dia algo terrível aconteceu e eu vi aquilo acontecendo bem na minha frente. Tudo aquilo foi culpa minha. Eu deveria só ter deixado aquela mulher sozinha daquela vez. Eu nunca imaginei que aqueles caras seriam capazes de fazer tudo isso que eles fizeram. Me desculpa, mãe, pai. Eu vou vingar vocês. Eu vou mandar todos esses pedaços de lixo pra prisão. Não, melhor ainda. Eles arruinaram a vida de alguém. Eles não podem simplesmente ir pra cadeia e sair em alguns anos depois. Isso seria muito injusto, ela diz enquanto olha para uma serra. E foi assim que tudo aquilo aconteceu. Eu acabei com aquelas 7 pessoas. E ela fica apontando uma besta pro Prota, como esperado. Eu não devia ter me juntado a ela no final. Então o Prota rapidamente segura ela. Eu te disse, se você me colocar em perigo eu vou acabar com você. Você apontou a arma pra mim na primeira noite. Eu esperava que isso fosse acontecer, mas não sabia que ia ser tão rápido. E ela fica sem entender o que ele tá falando. Cadê a besta que você tava segurando? Ele fala. Então ela diz que ele deveria estar sonhando porque ela não mirou a besta pra ele. Ela disse que ele dormiu com aquilo nas mãos e achou que estava desconfortável, então ela tirou dele e colocou no canto da parede. Ela disse que falou pra ele antes que ela nem sabe usar armas. Você tá satisfeito agora? Desconfiando de mim e acabando com alguém equivocadamente, e ela empurra ele. Para sobreviver eu não tive escolha além de vir com você, mas sinceramente eu tô começando a me arrepender. Diferente de você, eu não saio por aí acabando com as pessoas. Então assim, ainda com aquela tensão entre nós, ficamos acordados a noite inteira. Então na manhã seguinte, como eu pensei, procurar pela ilha inteira tá fora de questão. A partir de agora, toda vez que eu achar um coreano, eu tenho que perguntar se eles viram o comissário Kim. Eu busquei por água e comida em todos os prédios. Estavam todos escondidos pelos cantos. Tendo isso, eu vou poder aguardar mais um pouco. Então ele diz pra ela que já decidiu o próximo destino e pergunta se ela tá pronta, mas ela acaba ignorando ele. E ele fica em silêncio olhando pra ela. E eles vão caminhando em direção à ponte e ele fala que é pra eles atravessarem ela. Olhando do avião, a ilha parece ser dividida em 2 partes. Uma grande e uma pequena. Nós estamos na pequena. Só temos que ir por essa ponte e chegar na outra ilha grande, ok? É isso, eu estive analisando desde o avião todos os caminhos que poderíamos pegar. Então ele olha pro lado e vê um cara caído. Então ele grita para ela tomar cuidado. E os caras lá na frente começam a atirar neles e eles se jogam da moto. E ela pergunta o que foi aquilo. E o Prota diz que tem uma emboscada lá na frente. Esses caras parecem estar acabando com as pessoas que tentam atravessar a ponte. Parece que eles estão logo ali na frente. E quando ele vai olhar, o cara atira nele de novo. Ela pergunta se ele tá bem e ele diz que foi de raspão. Esses caras, eles têm uma boa mira e eles se esconderam bem. Eu não sei onde eles estão. Parece que vai ser impossível passar por essa ponte ileso. Nós podemos pular o rio e nadar. E ela fala que não sabe nadar. E ele fala para eles voltarem então. Eu fico na frente para atrair a atenção deles. Enquanto isso, você pega a moto e foge daqui. Mesmo que eles me acertem, não pare e siga o plano. E ela fica indignada com aquilo. Mas isso é muito perigoso, ela fala. Não temos outra opção. Eles vão mirar em mim enquanto eu estiver os distraindo. Sem o meio de transporte, a minha missão se torna impossível. Quando você tiver escapado, eu vou nadar pelo rio. Mas então algo começa a acontecer com eles. Mas o que foi isso agora? A energia estática? Não, é outra coisa. E tem algo brilhando no pescoço dele. Então ela chama o Prota e ele pergunta se ela sentiu isso também. Foi como uma energia estática na sua cabeça. E ela diz que não é isso, que é isso bem na frente deles. E o Prota começa a olhar para aquilo. E o olho dele vai vendo algo azul indo na direção deles. Mas o que é aquilo? É, rapaziada, a Safe tá chegando, hein? E a Safe vai se fechando perto deles. Aquilo está se aproximando. Olha, tem alguém lá dentro. E o cara vai tentando sair. Mas que merda é essa coisa azul? A minha cabeça tá doendo. Ah, minha cabeça.
E o cara vai de arrasta pra cima, e os dois ficam olhando apavorados. Nós temos que pular, a única coisa que podemos fazer é nadar agora. E ela grita que não sabe nadar, e ele grita dizendo que não é hora de reclamar. Droga, o que é essa coisa azul? Por que ela não parece nada natural? Eu não sabia que existia uma arma como essa. E a velocidade dessa coisa, nós estamos ferrados. Vamos logo, se não nadarmos agora, aquilo vai nos pegar. Os inimigos estão na nossa frente, e o campo magnético mortal está logo atrás da gente. Droga, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Então algo explode atrás deles, e eles se viram para ver o que é, e eles veem alguém lá no meio. Mas o que é aquele cara? O que ele está fazendo? Qual é desse maluco? Será que foi ele que atacou a gente? Não, ele acabou com aquele sniper que estava atirando na gente. Então ela grita falando que o raio está se aproximando. Essa coisa já está quase nos alcançando. Não temos outra escolha, vamos correr, essa é a nossa chance. Então ela fala para eles pegarem a moto e ele diz que não tem tempo para isso. Aquilo é mais rápido do que a gente. Até quando esse campo magnético vai seguir a gente? Espera, tem alguém ali na frente, será que vamos ficar bem? Ignore ele e corra. Mas aquilo é uma camisa de força? Por que ele está vestindo aquilo? Mas quer saber, isso é até bom, já que ele está com as suas mãos amarradas. E o cara dá um chute na arma dele e já vai indo para dar uma pesada no pescoço do Prota. Mas quem é esse cara? E ele desvia, ele é muito rápido, e ele dá uma bicuda no Prota, mas ele defende, e ele vai indo para cima do cara e dá um soco no cara, e ele começa a ser empurrado para trás. Então o Prota pega a besta. Não, isso seria um desperdício de flechas. E o maluco vai olhando para trás e vê a Safe se aproximando, e o Prota dá tchauzinho para ele, e o cara fica parado olhando pro raio, e ela pensa que ele com certeza vai gritar ou fazer algum som de estouro, então é melhor ela cobrir as orelhas dela. E o cara fala que ela não precisa cobrir, porque o raio já parou. Peraí, parou mesmo? Mas como? O Prota diz. E o cara olhando pra eles, falam que parece que eles não sabem como o jogo funciona, e vai correndo na direção deles. O Prota puxa a besta e dá um tiro, mas o cara desvia. Você não parece estar acostumado com essa arma, o cara diz enquanto chuta o Prota. Mas então ele segura a perna do cara, e pega a panela pra dar uma na cabeça do cara, mas então o cara cospe alguma coisa, e vai voando meio que uma lâmina na direção dele. Esse cara, ele arremessou uma faca com a boca? Mas como ele fez isso? E o cara tá cheio de lâmina pelo corpo dele. E ele vai indo na direção do Prota. Nossa, parece que eles estão lutando pra valer agora. As facas estão saindo da boca dele? Mas o que é aquilo? Ele tá exagerando um pouquinho demais, hein? Ela fala. Mas como é que eu posso ajudar? Esse cara, ele tá tentando me fechar com as facas que saem da sua boca. Agora eu entendi. Eu sei, eu conheço esse cara. Ele é um médico do mundo real que gostava de fazer experimentos com as pessoas vivas. Então seu conhecimento de anatomia é incrível. Outras pessoas não foram suficiente e ele chegou a fazer experimentos com seu próprio corpo. Ele remodelou seu corpo e colocou armas em seus órgãos. Assim ele poderia tê-las em qualquer lugar, a qualquer momento. Depois disso ele acabou com dúzias de pessoas. O homem que chocou a Europa quando foi pego durante um dos seus crimes. Então esse é o assassino, Jack Daniel. Eu já vi a sua ficha criminal. Foi mencionado que você gosta de acabar com mulheres, não é mesmo? Você tá nos perseguindo por causa dessa garota? E o cara começa a rir e diz que a primeira coisa que ele disse está correta, mas sobre a segunda coisa ele já não sabe direito. Então ele empurra o Prota da ponte. Droga, esse cara. Os meus movimentos não são tão previsíveis assim, você não acha? E o Prota cai na água e vai voando uma granada na direção dele. Peraí, aquela explosão que teve do outro lado da ponte, que acabou com aquele sniper. Mas como que ele tirou o pino da granada com os braços presos? Sem chance, ele ficou apertando a alavanca enquanto segurava aquilo até agora. Esse cara, ele é doente, e ele diz que mesmo se o Prota mergulhar, ele vai ser atingido pelos estilhaços e vai ser morte instantânea pra ele. E ele começa a dar adeus pro Prota, mas então alguém bate na granada e ela sai voando pra longe. E não foi ninguém menos do que a nossa querida salvadora, que já salvou o Prota 1 milhão de vezes, mas ele ainda desconfia dela por algum motivo. E a granada estoura lá longe. Mas o que? Como ela achou esse barco? Não, e além disso, como ela sabe dirigir essa coisa? E ela fala que gosta de dirigir e que ela experimentou dirigir várias coisas. Mas primeiro ela pensou que deveria apenas abandonar ele e ir embora. Mas então ela lembrou do que ele disse, que ele ia atrair a atenção dos caras enquanto ela pega a moto e ir embora. Como esperado, é melhor eu continuar com ela mais um pouco, Prota pensa. E o psicopata fica olhando pra eles. Mas que garota é essa? Essa garota é muito legal. Cala a boca, seu doente. Toma aqui pra você ficar esperto. Ave Maria, doido! É o famoso 3K, tropa! Ai, o E o cara acaba desmaiando com a panelada que o Prota deu nele. E ela pergunta o que vai fazer com o cara agora.
E ele diz que é bem óbvio e aponta a arma pro cara. E quando ele olha pra ela, ela vira o rosto, não querendo ver a situação. Então ele fica em silêncio por um momento. Eu tenho que pensar um pouco. Esse cara, ele disse que não sabíamos como o jogo funcionava. Ele também sabia a hora exata que o campo magnético iria parar. O quanto ele deve saber sobre esse jogo. Com sorte, eu acho que eu devo conseguir arrancar algumas informações desse cara. Vamos colocar ele aqui em cima primeiro. Antes de acabar com ele, eu ainda tenho algumas coisas pra perguntar. Vamos voltar pra terra firme e achar algo pra amarrar ele dentro de um prédio vazio. E ela pensa por que o Prota não matou o cara e que ele tá muito estranho. E ela se pergunta se ele fez isso por causa dela. Ei, o que você está esperando? Vamos logo. E ela fica meio sem jeito. Falando nisso, se eu soubesse que você sabia dirigir essa coisa, poderíamos ter pego um barco desde o começo. Nós apenas perdemos tempo. E ela fica brava. E ela pergunta se a boca dele vai quebrar se ele pelo menos agradecer a ela. O tempo de repente começou a ficar nublado. Então começa a chover enquanto eles vão chegando no porto. Dentro do galpão ele já tá jogando água no cara. Então ele vai acordando. O quê? Você não me matou? Quem diria? Eu acho que você vai se arrepender por isso. Me diga tudo o que você sabe sobre esse jogo. Dependendo da resposta, eu posso te poupar. Não, eu acho que não quero fazer isso. Não tem motivo pra eu fazer isso. E o Prota dá um tiro no braço dele. E ele foi pego de surpresa por essa. Se você precisa de um motivo, eu vou te dar um. O tempo não está ao meu favor, então adianta e conta tudo. Parece que você é bem cruel. Tudo bem, o que você quer saber? E ela fica olhando pra ele. Você disse mais cedo que nós não sabíamos como o jogo funcionava. Pareceu que você sabia o momento exato que aquilo ia parar. O que você sabe sobre isso? Então ele pergunta pro Prota se ele não tem realmente nenhuma ideia. Será que nenhum jogador novo sente esse desconforto? Bom, eu vou explicar mais importante primeiro. Assim como os meus órgãos, o corpo de vocês foram modificados. E o Prota fica surpreso com o que ele diz. Quando todos estavam inconscientes, aqueles caras implantaram tipo um chip entre nós, atrás da sua orelha esquerda. Quando a luz azul brilhou, você não sentiu aquele choque? E ela se pergunta quando que aqueles caras fizeram isso. Diz que sentiu isso desde quando estavam no avião, que eles devem ter implantado antes disso, e que talvez aquele campo azul surgiu de um satélite no espaço, fazendo isso de bem longe. Que os chips dentro deles devem ser feitos para tornar o campo magnético visível, e aquele campo libera toxinas letais, pouco a pouco enquanto você está dentro daquele campo. E o Prota pergunta para que isso serve, e diz que não tem certeza se pode remover isso, e pergunta como exatamente o cara sabia quando o campo ia parar, e o cara fala que o céu tá estranho, e o Prota fica sem entender do que ele tá falando, e ele diz que deve ser o efeito do campo eletromagnético disparado pelo satélite. Eu vi umas mudanças estranhas nas nuvens. Era como se estivesse desenhando um círculo no local que o campo iria parar. O cara fala. E o Prota se pergunta se foi por isso que o tempo mudou do nada. Isso é inacreditável. Satélite, transplante de chips em humanos. Esses miseráveis, eles não são uma organização criminosa qualquer. Deve ser um grupo enorme, maior do que eu poderia imaginar. Eu obtive boas informações. De qualquer jeito, não sei quando o campo magnético da morte vai se mexer de novo. Esse lugar tá perto demais dele. Devemos começar a nos mover agora. Então ele fala pra ela pra eles irem. E ela manda ele ficar quieto porque tem gente se aproximando deles. Os caras estão aparecendo um por um. E tem muita gente em volta deles que veio formando times. E ele fala pra eles irem logo, que não quer trombar com esses caras. E ela concorda. Mas nisso ela olha pra trás. Se deixarmos ele assim, ele vai morrer sem nem poder lutar. Não, o que eu estou pensando? Ele é um assassino em série, ele merece morrer. Então ela vai correndo. E o cara fica olhando pra ela com a cara assustadora. Então ele chega perto do mar. Que bom que o barco está aqui. Vamos ver se conseguimos sair daqui nele. E o Prota coloca o rostinho pra ver. Então ele escuta um cara gritando. Espera, eu perdi. Então, por favor, tenha misericórdia. E o cara vai massageando o maluco. Pode ser complicado voltar pro barco. Tem muitos deles aqui. Mas ela fala e se eles voltarem pro farol, parece que não tem ninguém daquele lado. Então o Prota diz que eles precisam nadar. Mas o problema é que ela não sabe nadar. Ela diz que não sabe muito, mas se for devagar, talvez dê. Mas então o cara percebe eles e já toma um HS da besta do Prota. E eles vão correndo pela ponte e tem uns caras do outro lado. Estamos com sorte. A chuva está disfarçando o barulho dos nossos passos. E eles não vão nos ouvir. Assim vamos chegar ao barco e sair daqui. Nisso a parceira dele acaba levando a massagem no ombro. E ele pergunta se ela tá bem. Mas então os caras escutam o barulho de tiro e acabam percebendo eles. E eles se escondem atrás de uma pedra. Parece que ela não foi atingida em um ponto vital. Mas de onde esse tiro veio? Mas primeiro de tudo, vamos ter que cuidar desses caras aqui. Então ele olha pra trás e ele percebe que as flechas acabaram. Droga, eu só tenho mais algumas balas. Mesmo que eu não use todas, eu não consigo dar conta deles. Mas além disso, de onde aquele tiro veio? E ter alguém chegando de barco no lugar onde eles estão? Parece que eu tô enferrujado. Eu tava mirando bem na cabeça. Mas então agora, devemos começar o segundo round da caça aos coelhos. Nisso, o Prota pergunta se ela consegue se mexer, e ela diz que acha que pode, mesmo que não tenha acertado um órgão vital, não é uma ferida pequena.
Mas isso não é uma dor que pessoas normalmente conseguem aguentar. Temos que desistir do barco. Primeiro temos que sair daqui. Eu só preciso achar uma brecha. Mas então ele percebe algo e ele vê que não tem mais ninguém ali, que tá muito silêncio. Será que aqueles caras morreram lutando entre si? Deixando isso de lado é a nossa chance. Vamos sair daqui. E então ele é pego de surpresa e toma um tiro nas costas. E ele fica sem entender o que aconteceu. E alguém atirou nele lá em cima do farol. E foi aquele maluco trajado que tá atrás dele. Droga, tem outro sniper por aqui. Eu preciso de cobertura. E ele vai correndo. Esse cara é bem rápido se escondendo, hein? Eu vou ter que ir atrás dele. Então o Prota entra numa cabaninha. Eu deixei aquela mulher lá fora por causa dessa emergência. Não tem mais inimigos ao redor, então ela deve ficar bem. Mas o colete acabou evitando que fosse uma ferida fatal. Mas parece que eu tenho alguma ferida por dentro. Eu preciso de analgésicos. E também só me resta uma bala. Nesse armazém eu devo encontrar algo útil. Então ele percebe alguém escondido. E ele já vai apontando a arma pra ver quem é. E ele olha pro cara e parece ser o comissário. Ele fica surpreso por ter achado o cara. E o cara começa a gritar falando pro Prota não matar ele. Não, eu achei que fosse ele. Eu acabei confundindo ele com o comissário Kim. Parece que esse cara também é um coreano. Ele só estava se escondendo aqui porque não conseguiu achar uma arma. Ei, se você responder eu te deixo ir. Você falou com algum político coreano desde quando chegou aqui? Mas o que? Você disse político? Sim, eu falei. Você está falando do comissário Kim, não está? Eu costumava ver ele como um político na vida real. Então ele chamou a minha atenção no avião. Eu até o vi pousar aqui por perto. Eu te direi onde ele está. E o Prota pensa que finalmente achou alguém que vai ajudar ele. Finalmente uma pista de verdade. E eles começam a escutar um barulho de tiro lá fora. Eles estão por perto. Aquele sniper deve estar lutando com eles. Isso aqui vai ficar perigoso. E o Prota diz que vai ajudar ele a sair dali. E em troca o cara ajuda ele a encontrar o comissário Kim. E o cara agradece. Mas ele pega um pé de cabra já na intenção de acabar com o Prota. Eu vou acabar com você e roubar sua arma. E ele vai pra cima do Prota. E já toma uma massagem na testa pra ficar esperto. Eu esperava que você fosse fazer isso. Eu não preciso mais de você mesmo. Agora eu sei que o comissário está por perto. E isso já é uma ótima pista. Agora eu preciso encontrar ele logo, antes que tudo isso seja tarde demais. E ele lembra do cara falando para ele tomar cuidado, que as pessoas cometem erros quando seguem suas emoções. Esses erros algum dia irão colocar ele em perigo, então sempre é para ele ter cautela, o comissário fala. Então a granada vai voando na direção dele, e o trajado tá do lado de fora vendo a explosão. Eu vou deixar vocês acabarem com o que resta lá dentro. Eu ouvi que tinha uma garota bonita com ele, e o trajado fala que se ele estiver morto, os caras podem ficar com a garota para eles. Mas o que é isso aqui? Eu acho que vi tiros antes, mas por que só tem o corpo? E o Prota usou o maluco como escudo e já dá um tiro no cara. Não deu nem tempo do cara pensar e já foi de arrasta pra cima. E o Prota sai correndo e o cara começa a atirar nele. Eu sabia que eles viriam por causa do tiro, mas eles foram bem rápidos. Eu preciso acabar com eles um por um. E ele acaba passando pelo cara trajado. E o cara fala que ele é realmente uma pessoa incrível. E começa a atirar nele. Enquanto isso, ela tá escondida na pedra debaixo da chuva. Ficou calmo de novo. Será que ele está bem? Eu preciso sair daqui e achar ele. Eu espero que aquele tio esteja bem. Por favor, você não pode morrer. Enquanto isso, o Prota tá fugindo. Esse miserável é aquele cara da máscara de gás. Então o cara pergunta onde aquela garota que estava dirigindo a moto foi. Será que ela morreu? E ele se esconde atrás da árvore. Por que ele está usando aquele rifle de precisão dessa distância? Eu não acredito que ele só tenha aquela arma. Mas se ele só tiver essa, e ele vai pra cima do cara e aponta a arma pro pescoço dele, e o cara pensa que ele tá perto demais e que o cano da arma dele é muito longa, ele não vai conseguir desviar dessa. Então só dá pra escutar um som de tiro, e o Prota começa a colocar a mão no peito dele, e ele fica sem entender nada do que aconteceu. Mas o que? Um revólver? Que merda é essa? E o cara fala que ele se mostrou mais chato do que ele pensava, e chama ele de amigo coreano. Fala que ele deve estar enferrujado depois da descarga, e o Prota se pergunta como é que ele sabe que ele é coreano. O cara diz que fingiu só ter uma arma, para que ele pudesse ter uma arma surpresa, e parece que deu certo. E ele vai apontando a arma pro Prota, e começa a dar adeus a ele. Então alguém chega e fala que eles parecem estar se divertindo, e eles olham para trás. Ei, quem é você? Quem sou eu? Sou só um assassino em série andando por aí. E o cara fica olhando para ele. Que cara maluco. Esse cara é maluco mesmo, hein? Que parada é essa de assassino em série? E o cara começa a rir, e o trajado manda ele fechar a matraca. Não sabemos quando o campo magnético irá fechar novamente. Vamos acabar logo com esse cara aqui antes de sair. Por mim tá tranquilo. Enquanto isso, o assassino vai olhando pra eles. Mas antes de tudo, por que você fica me dando ordens como se fosse o meu chefe? Eu estou me segurando enquanto você me trata como um subordinado. Mas eu só tô fazendo isso porque você me prometeu aquela menina asiática. E você já tá achando que é o meu chefe?
E o Trajado pergunta o que ele tá fazendo tão de repente. E o cara fala que ele mentiu porque a garota não tá ali agora com o Prota. Se matarmos esse cara, como vamos achar ela? E o Mascarado fala que ela deve estar escondida e que vai procurar ela depois de acabar com ele. E o Prota pensa por que eles estão brigando entre si. Não, vamos procurar ela primeiro. A não ser que encontremos a garota que você nos prometeu, não vamos mais te seguir. E o cara fica em silêncio por um momento. Então tá tudo bem, vamos procurar a garota logo. E o Prota pensa que ele vai conseguir sobreviver por enquanto. E o Trajado pega a pistola rapidamente e já dá um HS no cara. Esses caras são um bando de tarados, falando sem parar, sem saber o seu próprio lugar. Agora vamos continuar da onde paramos. Ah, e não se preocupe com a garota. Ela estará indo pro mesmo lugar que você daqui a pouco. Mas então a faca acerta a mão dele. E ele olha pra trás perguntando de onde veio essa faca. E o carinha já tá indo em cima dele e tenta dar um chute nele, mas ele se abaixa. Então o maluco se apoia no chão e dá um pulo pra cima dele. E dá uma joelhada na cabeça dele, mas ele defende com os braços. E começa a ser empurrado pra trás. Mas como? Como isso? Eu tinha acreditado no seu papinho de assassino andando por aí, mas por que tá ajudando esse cara? Mas que pergunta é essa? Assassinos acabam com as pessoas, e ele já vai dar outro chutão no cara, e dá uma pancada na cabeça do Trajado. Por que eu vou precisar de algum motivo? E o Trajado pensa que esse cara não é comum, e ele se afasta do cara, e joga uma granada na direção dele. Então começa a sair uma fumaça, e ele sai correndo. Isso foi imprevisível, mas eu preciso ir embora. Aquele cara, ele já vai morrer de qualquer forma. E o Prota já tá todo morgado. Enquanto ele vai apagando, ele vai vendo a mulher indo na direção dele. Mas o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui? Aquele dia, eu também ouvi a mesma pergunta. Eu quase fui de arrasta pra cima num ataque terrorista. Eu não me lembro muito bem dos detalhes. Eu só lembro da mão do meu parceiro. Eu não consegui votar porque estava muito machucado. Meu corpo e a minha mente estavam ambos morrendo pelos efeitos colaterais. Mas foi nesse ponto que eu conheci o deputado Kim. Já faz algumas semanas, você pode apodrecer aqui dentro desse jeito. Que tá um pouco disso. Eu soube que é bom levar frutas ao visitar alguém no hospital. O deputado era barulhento. Ele parecia um tio ignorante e infantil. No entanto, e o deputado fala que o centro de reabilitação não pode fazer nada. Que ele não só machucou sua perna em combate, como também seu coração. E que é por isso que o Prota não tem vontade de ir para a reabilitação. Me pergunta por que ele se tornou um soldado. E o Prota diz que confiava no corpo dele e que não queria fazer nada em especial. O deputado fala que ele poderia ter ido para outros lugares. Então por que um soldado? Não foi porque era o seu sonho? As pessoas que sonharam em virar soldados estão mortos agora. Ao invés de um soldado honrável, foi um cara sem objetivos que sobreviveu. O fardo é muito pesado para alguém como eu carregar. Eu não sei se é melhor eu me afastar assim ou voltar pro trabalho. E o deputado fica olhando para ele. Você sabia que não existe essa coisa de morte sem razão? Salvar você foi a vontade dele. E a vontade dos falecidos deve ser levada por alguém. E o deputado pergunta se o Prota não acha que o amigo dele ficaria feliz em ver ele vivo. O deputado, ele era um bom homem, assim como uma parceira que me salvou, e o pai dela também. Caramba, foi a filha do deputado que salvou ele, velho. Mas depois da reabilitação eu deixei o exército e fui ao deputado, o único que sabia sobre as minhas dores e o que eu passei com os parceiros que salvaram a minha vida. E ele é o único que eu decidi tratar como um pai. Naquele dia eu prometi usar minha vida pelo bem do deputado. Então ele vai acordando com a menina chamando ele. Mas o que tá acontecendo? Eu ainda tô vivo? E ele fica olhando pra ela. E ela fala pra ele sair dali logo, porque o cara tá tentando acabar com ele. O Jack, assassino em série, ele conseguiu se libertar daquelas cordas. Eu não consigo me mexer por causa das feridas. E ela manda ele se apressar. E o Jack fala pra ela parar de atrapalhar. E ela diz que o cara ajudou o Prota mais cedo, por que ele quer acabar com ele agora? Ajudei? Você acha que eu ajudei ele? Eu salvei ele pra te achar, mas agora eu já te achei. Agora eu só preciso acabar com ele, então vocês podem ficar juntos, do outro lado. E ela chorando fala pra ele tomar cuidado. E o Prota pensa que o cara o tempo todo tava atrás dela também. Que esses caras são todos uns lixos de verdade. Eu prometi usar minha nova vida pelo bem do deputado, mas eu vou conseguir viver. E ele segura a mão do cara. Ei Jack, assassino, eu tenho algo pra te dizer. Vamos fazer um trato. O quê? Você quer fazer um trato? Alguém que está prestes a morrer? O que você vai fazer por mim? Eu vou deixar você entrar no time. E ele fica em silêncio. Você tá brincando comigo? Aquela bala acertou a sua cabeça? Eu não estou brincando. Você não consegue presumir isso pelos caras de antes? Todo mundo tinha começado a formar times. Logo, lutar sozinho vai ser cada vez mais difícil. Se você quer sobreviver, se juntar a alguém é o modo mais seguro e eficiente. Então ela fala pra ele parar, que é pra esperar um pouco. Deixar ele entrar no time, eu achei que ele era um assassino. Vamos mesmo andar juntos de um cara assim? Esse homem é com certeza um criminoso terrível que acabou com várias pessoas. Dizer que ele é um monstro seria o suficiente. E o Prota diz que apenas criminosos terríveis vão ali a começo de conversa. E que demônios têm que lutar contra demônios. Então o cara começa a rir.
Ótimo, bem pensado. Muito bem, eu vou entrar no seu time. Mas só se você ganhar uma aposta. O quê? Um revólver? Eu não acredito. Não era esse revólver que o cara de máscaras estava segurando? E o Jack fala que ele tinha derrubado enquanto lutava com ele. E ele fala que vai jogar um jogo da roleta com o Prota. Que se ele sobreviver, ele ganha. E que aí ele vai se juntar ao time. Mas que ele tem que puxar o gatilho 3 vezes. É necessário ter esse nível de coragem como líder, não é? Mas o que esse lunático? Aquele revólver tem espaço para 7 balas. Se são 3 vezes, é quase metade. Além disso, é 3 de uma vez. É a mesma coisa de me mandar morrer. Você tem certeza que vai fazer isso mesmo? Seria melhor atirar nele, você não acha? Ela cochicha. E o Prota pergunta o que o cara vai fazer se ele errar. Bom, de qualquer forma, eu vou acabar morrendo pelas minhas feridas. E também, se eu não fizer isso, ele vai acabar comigo. Não tem outro jeito. Eu prometi a minha vida ao deputado. Se eu não puder usá-la para este propósito, essa vida vai valer menos do que uma bala. Então ele aperta o gatilho uma vez, e ela comemora por ele ter conseguido. Mas então ele vai se preparando, e aperta outra vez. E o cara fica olhando pra ele com a cara de surpresa. Esse miserável apertou o gatilho 6 vezes. E ele conseguiu se livrar de todas, menos uma. E o Prota pergunta o que o cara acha agora. Tá a fim de me carregar. E ele joga a bala pro cara. E o cara segura a bala. Mas esse cara, ele é mais doido do que eu esperava, hein? É isso, deve ser assim mesmo. Então vou ir com ele, isso pode ser proveitoso. E o Prota pensa que tinha memorizado as balas restantes quando lutou com o cara de máscara. Uma última bala de calibre 7.62mm. Pesa 6 gramas, mesmo que seja leve, pesa um pouco ainda. Quando o gatilho é puxado, a bala se move. Baseado na minha longa experiência segurando a arma, eu fui capaz de localizar cruamente a bala através do centro da massa. Bom, se os meus cálculos estiverem minimamente errados, eu teria ido de arrasta pra cima. E ele pega um kit médico pro Prota. Eu fiz os primeiros socorros. Você deve ter muita sorte de que nenhum órgão foi danificado graças ao colete. Em pensar que eu fui socorrida por um assassino em série, ela pensa. E agora, o que vamos fazer? Vamos lutar com aquele mascarado à prova de balas? O cara diz. E o Prota diz que não, que é pra eles evitarem lutas. É tarde pra dizer, mas não temos nenhum equipamento. Também não tem um jeito de saber quando o campo magnético vai fechar. Precisamos urgentemente de um meio de transporte. Vamos para o bote. Então eles chegam na beira da praia. Mas o que? O bote se foi? Alguém roubou? Senhor, o que devemos fazer? Peraí, o que você tá fazendo aí? Ela pergunta. Ele diz que tá vasculhando os cadáveres, que provavelmente esses caras têm alguma arma escondida. E o Jack fala que isso é uma boa ideia, e diz que isso vai ser igualzinho a caçar tesouros. Caçar o tesouro? Como esperado, essas pessoas são doidas, ela pensa. Então o Prota percebe algo. É um GPS, isso vai ser útil. Mostrar um mapa bem detalhado da ilha. Com isso, eu posso facilmente descobrir os lugares que o deputado Kim pode ter se escondido. Então ele escuta um barulho, e ela olha pra cima pra ver o que é. Mas um avião? O que um avião tá fazendo aqui? Talvez seja um avião de passageiros? Não, sem chance de alguém vir pro lugar desses. Isso tá fora de questão, o Prota diz. Então o Jack fala que eles podem descobrir agora mesmo. E ele pega um sinalizador. Olha que coincidência. Eu achei esse sinalizador no corpo desse cara. Isso é bem interessante. E ele atira. E o sinalizador vai subindo. E uns caras que estavam por perto começam a olhar o sinal. Até o maluco da Yakuza percebe também. Aquela mulher que estava dentro do container dizendo que ia acabar com todo mundo. Esses caras, eles são realmente malucos. Como é que eles mostram a localização deles desse jeito? Ei, você ficou maluco? No que você estava pensando, denunciando a nossa posição assim? Nós sequer temos uma arma boa conosco. E se as outras pessoas chegarem aqui? E o Jack fala que isso vai ser melhor ainda. Quanto mais difícil o jogo, mais divertido ele é. Esse cara é doente. E ela chama a atenção do Prota falando que tá caindo algo. Mas o que é aquilo? Como esperado, aquilo não é um avião comum. Vai caindo airdrop na direção deles. Então isso era um avião de carga para suprimentos aéreos. E os caras percebem a fumaça vermelha e se perguntam o que é aquilo. E o cara da Yakuza fala que são suprimentos. Eles estão cheios de comidas, armas e suprimentos médicos e outras coisas. Nós vamos ter que ir lá. Provavelmente vão ter caras que vão vir pra cá após o sinalizador. Não temos tempo pra ficar brincando aqui. Vamos pegar o que precisamos depressa. E ele vai puxando o pano do airdrop. Tem comida, coletes à prova de balas e armas carregadas. Isso foi ótimo. Aqui, pegue isso. E ele joga uma arma pra ela. Você precisa pelo menos de uma arma pra poder se proteger. E ela diz que tá tudo bem, que não pode usar uma. E ele cochicha pra ela falando que não é pra usar nos inimigos, enquanto olha pro assassino. Eu estou falando desse psicopata. Ele é um lixo que gosta de acabar com mulheres. Embora nós viramos um time, esse louco é um assassino por prazer de natureza. Só vendo seus registros criminosos, sequestros e assassinato, mutilação. Teve rumores até mesmo que ele fazia aquilo com as mulheres. E ela começa a lembrar das coisas que aconteceram com ela. Não podemos prever o que ele vai fazer. Eu sei que você não está acostumado a usar armas, mas será melhor se você estiver preparado para o pior. E ela fica pensando, e ela coloca a arma na cintura. Tá tudo bem, eu aceito.
Isso é ótimo, e o Prota pensa que ela é bem obediente aceitando isso. Ela parece estar finalmente se acostumando a acabar com as pessoas. Então eles escutam um barulho. São tiros? Eles estão direcionados a nós? Ela pergunta. Não, mas eles estão perto, Prota diz. Eles estão do outro lado da rua. Os caras que estão atrás dos suprimentos estão indo embora. Nós temos que pegar aquele suplemento de qualquer jeito. Nós acabamos com a água depois de nossa corrida. Isso realmente foi uma sorte. Vocês, não se esqueçam. Esses suprimentos são apenas um bônus. E algo começa a ir na direção deles. E o Prota fala para eles se prepararem. E os caras vão se aproximando deles. E eles se escondem atrás do muro. Mas que som é esse? E um carro vai indo na direção deles e joga uma bomba. E a bomba explode. E começa a sair um feixe de luz dela. Droga, eu estava enganado, era uma bomba flash. Mas o que é isso? Os meus olhos e ouvidos estão sendo bloqueados. Eu não sei o que está acontecendo. Quantos estavam no veículo antes? Eu estou vulnerável aqui. Parece que minha visão está voltando. Ei garota, cadê a sua bolsa? Quando ele olha pro lado não tem mais ninguém, só a arma dela. Mas o que é isso? Pra onde é que ela foi? E o maluco já pegou ela e jogou dentro do carro. E o cara começa a pedir desculpas por fazer ela desmaiar. Nós tínhamos pouco tempo até o efeito da bomba flash acabar. E ela fica se perguntando onde é que ela tá, que a cabeça dela tá doendo muito. Nós queríamos apenas roubar os suplementos, desculpe. Mas nós ainda não acabamos com nenhum dos seus companheiros. Bem, se eu acabar com homens, isso vai fazer apenas eu virar um merda de qualquer modo. Por falar nisso, você é bem bonita, hein? E pensar que eu iria encontrar uma mulher igual você nesse lugar. E ela parece que reconheceu o cara. Ela começa a lembrar de 5 anos atrás, na prisão que ela tava. Então alguém chega de junto dela e fala: então você é aquela criança que acabou com aqueles 7 maníacos. Eu sou a Han John, a sua companheira de cela. Vamos nos dar bem. Olha essa expressão. Que desperdício de um rosto desses. E ela lembra que aquela menina foi a primeira pessoa que ela conheceu na prisão. Após o incidente naquele dia, ela acabou perdendo a vontade de viver. Enquanto isso, ela se aproximou de mim sem hesitação. Ela entrou na minha vida sem mais nem menos. Na minha miserável vida na prisão. Ela me trouxe de volta à vida. Ei, você ouviu o rumor? Que rumor? Que a Dion veio aqui. O ex-namorado dela era um maníaco. E ela foi ameaçada e presa por participar do crime. Uau, isso é chocante. O que aconteceu com o cara? Ele também foi preso, mas o estranho é que eu ouvi rumores que ele teve a oportunidade de ser solto. O que? Isso é realmente possível? As meninas falam, e ela fica com raiva. Eu não posso acreditar nisso. Esse tipo de cara sendo solto em vez dela, que não fez nada de errado, embora tudo que eu possa fazer era colocar a notícia no jornal. Eu precisava deixar o rosto dele bem conhecido. Então é ele, esse cara. E ele fala que vai levar ela pro esconderijo dele. Por que diabos esse cara tá aqui? Eu entendi, a chance de ser solto significa que ele irá participar do Battleground. Então o motivo dele ter me sequestrado. E ela vai lembrando daquela cena, enquanto o cara diz que vai dizer a ela com antecedência que se ela correr ela vai de arrasta pra cima. E ela começa a entrar em pânico. De um jeito ou de outro eu preciso fugir. Tem que haver um jeito, qualquer coisa. É isso. Eu posso usar isso aqui.